Sejam muito bem-vindos à 20ª live da Maratona da Ergonomia. Chegamos ao fim, né? Última live. Nem parece que passaram-se 4 semanas já, um mês de conteúdo denso, todos os dias aqui. Bom, tema de hoje, né? Mindset de um ergonomista de sucesso. Por que desse tema? Não adianta de nada, assim, adianta, mas não é o suficiente. Você saber tudo de ergonomia, você ser o melhor profissional em termos técnicos, em termos de conhecimento, se você não mudar a sua mentalidade, ou se você melhorar ela, se você se colocar como alguém que tem uma mentalidade positiva, uma mentalidade de sucesso, para você poder colher os frutos de tudo que você já se empenhou, porque eu sei que tem muitas pessoas, muitos profissionais excelentes, que têm um vasto conhecimento de ergonomia, que conhecem profundamente todas as técnicas de ergonomia, ferramentas, têm experiência, só que nem eles mesmos sabem por que muitas coisas não vão para frente, não dá certo, empaca, né? O crescimento ele estabiliza, ele fica estagnado. Então, realmente essa live é para dar vários insights de verdade, porque tudo que eu vou falar para vocês, tudo mesmo, foram coisas, situações, pensamentos que eu mudei na minha vida, na minha cabeça. E que depois que eu fiz isso, tudo só melhorou. Eu consegui empreender, eu consigo ter muitos clientes, né? Todos os meses eu consigo ter clientes novos, graças a Deus. Desde quando eu abri, desde quando eu fundei as soluções ergonômicas, não tem um mês que não tem um cliente novo. Mesmo Natal, Ano Novo, Carnaval, quarentena, a gente sempre tem clientes. Então, tudo que eu vou falar para vocês foram coisas ou pensamentos que eu mudei a chave em mim e que deram certo. Eu não vou falar nada para vocês de teoria, de não sei o que, é tudo que eu vivi, todas as coisas que eu mudei em mim e que deram certo para eu poder estar aqui compartilhando com você hoje. Se você tem um colega que precisa muito ver essa live do Mindset de um ergonomista de sucesso, pega esse aviãozinho, envia para ele e escreve o tema da live, Mindset de um ergonomista de sucesso. Ou os 10 mandamentos de um ergonomista de sucesso. Para essa live ficar gostosa, prazerosa de assistir, eu fiz, né, os 10 mandamentos de um ergonomista de sucesso. E como eu falei, esses 10 mandamentos não é nada inventado, foram atos e pensamentos que eu mudei em mim, na minha mentalidade, comecei a praticar no meu dia a dia e que só me trouxeram bons frutos. Então eu vou passar para você hoje os 10 mandamentos de um ergonomista de sucesso. Débora, tá, você se considera uma ergonomista de sucesso? Eu me considero, porque tudo o que eu sonhei na minha vida, eu estou alcançando. Tudo mesmo, inclusive muito mais do que eu sonhei, porque ainda na época a minha mentalidade era um pouco menor, ou talvez bastante menor. Então sim, eu tenho muito orgulho, sabe? Dos meus alunos, dos meus clientes, do meu posicionamento aqui na minha região, da minha facilidade em fechar orçamentos hoje. Lógico que eu me orgulho e eu me considero sim. Eu sei que eu tenho muito mais a crescer, muito mais a evoluir. Eu tenho plena consciência disso e estou batalhando para isso. Mas eu já me considero uma profissional de sucesso porque eu estou alcançando tudo o que eu sonhei. E para mim, uma das definições de sucesso é você alcançar todos os seus sonhos, ou um sonho de cada vez. E tá acontecendo aqui comigo, e eu quero compartilhar todos os passos que eu fiz, que são os 10 mandamentos de ergonomista de sucesso, para te ajudar nessa caminhada, tá? Vamos lá? Gente, primeiro mandamento de um ergonomista de sucesso: não se importar com críticas. Simplesmente não se importar com críticas. Elimine essa carga de você.
O que as pessoas pensam é problema delas e não seu. O que as pessoas falam é problema delas e não seu. E muitas vezes a gente decide as nossas ações pelo que os outros vão pensar ou pelo que os outros vão falar. E aí você está tomando as ações da sua vida, as ações que vão poder mudar toda a sua trajetória de vida, todo o seu caminhar, todo o seu futuro, por medo do que alguém vai falar, medo do que alguém vai pensar. E muitas vezes, olha só isso, muitas vezes essas pessoas nem vão pensar ou falar alguma coisa. É tudo coisa da sua cabeça. Sim, existem as pessoas críticas, existem sim, elas estão por todos os lugares, né? Elas estão esperando a sua falha para te criticar, mas boa parte desse teu pensamento é coisa que a sua cabeça inventa. Às vezes, quem você mais pensa que vai criticar ou falar alguma coisa, essa pessoa nem tá nem aí pra você, nem sabe o que você tá fazendo, nem sabe quem é você direito. Então, assim, elimine isso da sua vida. Não dê importância para críticas, tá? Eu já vou te falar quem são as únicas pessoas que podem te dar críticas construtivas e ainda com um filtro, tá? Mas eu tenho mais para falar sobre isso. Por que você não pode se importar com críticas? Porque o que as pessoas falam ou pensam de você diz respeito a uma pequena parcela do que elas conhecem de você. Eu mesma eu tô muito ativa em rede social, aqui no LinkedIn, no YouTube e tudo mais, e mesmo assim as pessoas veem uma pequena parcela da minha vida. Eu não compartilho muito da minha vida pessoal. Talvez eu não sei se seria bacana compartilhar um pouquinho mais da minha vida pessoal, mas mesmo eu que estou muito ativa, é uma parcelinha da minha vida, sabe? Aqui o bicho pega e ninguém fica sabendo, né? As coisas acontecem e não dá pra gente ficar compartilhando. Imagine assim, se você nem é tão ativo assim, você acha que o que a pessoa pensa ou fala de você faz sentido ou importa, ela conhece um fiozinho da sua vida, da sua história, do que você já conquistou, de quem você é, então simplesmente abomina isso, tá? E é aquele negócio, quando o bicho tá pegando, quando as contas estão chegando, essas pessoas que são os críticos, eles estão ali com você ou é só você com você mesmo? Então pense nisso. Toda vez que você medir as suas escolhas e as suas atitudes diante o que o outro vai pensar ou o que o outro vai dizer, pare e pensa. No que essa pessoa agrega na minha vida? No que ela contribui? Ela paga as minhas contas? Se a resposta for não ou nada para nenhuma delas, toca o barco. Faça as suas decisões baseado no que você deseja e no que você acredita, independente do que os outros pensem. E é aquela velha, né? Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Tem um monte de Zé Ruela da internet que fica criticando e não faz nada. Gente, sempre escolha ser o criticado, mas ser quem está fazendo alguma coisa, do que ser quem critica. Sempre que você precisar ter essa escolha, tomar essa decisão, sempre escolha ser quem vai ser criticado. Porque quem é criticado é quem está fazendo alguma coisa. Não escolha ser quem critica. O contrário também desse primeiro mandamento é verdadeiro. Não critique. Ele tá junto. Você não dar bola para quem critica, você também não pode criticar. Quem me acompanha mais tempo, quem é meu aluno sabe, eu não critico ninguém. Eu não tenho nem tempo de cuidar o que alguém está fazendo, ou o que alguém está falando, ou o que alguém está postando. Eu sou extremamente focada nos meus clientes e nos meus alunos. E aí, é aqui que eu queria entrar, que é a regra, tá? Só aceite críticas de quem? Dos seus clientes,
do seu parceiro ou da sua parceira, da sua família e dos seus amigos de verdade. E ainda ouça essas críticas com o teu filtro, porque nem tudo também é verdade, tá? Se uma pessoa que está te criticando não pertence em nenhum desses 4 grupos, não é seu cliente, no meu caso, clientes e alunos, né, empresas e alunos, não é seu parceiro ou sua parceira, não é do seu círculo familiar, não é do seu círculo de amigos de verdade, você simplesmente pode sim deletar. Por quê? Você não sabe qual é a verdadeira intenção daquela pessoa que está te criticando. Porque é um desconhecido ou é um colega distante. E se a intenção dele for realmente te quebrar, te machucar, te impedir de dar um passo adiante, aí você vai levar isso como verdade? Não tá em nenhum... E olha só, se você ouvir desses 4 grupos que eu te falei, já é muita gente para você ouvir de crítica, já é bastante. Então, simplesmente... Perdão, tem a quinta pessoa que eu esqueci. Se você tem um mentor, um tutor, um professor que você depositou confiança, essa pessoa também você pode ouvir, você pode absorver sempre com o teu filtro, não, isso faz sentido, isso não faz sentido, e você vai notar a diferença gritante. Para fechar esse primeiro, vocês não têm noção, principalmente quando eu comecei, porque hoje eu recebo críticas, mas hoje não tanto, porque as pessoas viram que eu não dou a menor bola, que eu não tô nem aí, até porque já vai pro 3º ano que eu estou fazendo cursos, fazendo conteúdo, contribuindo e ajudando com os profissionais. Então, assim, muitas dessas pessoas já desistiram de me atacar, mas vocês não têm a menor ideia do quanto eu sofri quando eu comecei com os meus treinamentos, com os meus cursos online, em compartilhar todo o conteúdo que eu gostaria, a minha vivência, a minha prática. Eu fui extremamente criticada. Mulher, jovem, né? Entrando no online, na ergonomia, que era algo bem pouco difundido, quase não tinha nada, eu fui muito criticada. Óbvio que eram por pessoas que gostariam de fazer o que eu estava fazendo e não tinham tido coragem. Hoje eu entendo. Naquele momento foi muito difícil para mim, eu quase desisti. Mas a minha perseverança e o meu propósito é muito maior do que as críticas, tem uma força muito maior, né? Então, assim, gente, se você tem um propósito, se você tem um desejo, se você tem aquilo, como posso dizer, você tem algo maior por trás, você não deve ouvir ninguém, você tem que pegar e simplesmente fazer, tá? Obrigada, Lili. Exatamente, ser diferente incomoda. Quando é padrão, tudo morno, né? Feijão com arroz, tá tudo certo. Obrigada, gente. Vamos pro próximo mandamento. Esse é difícil. Ai. Esse é difícil. Segundo mandamento de um ergonomista de sucesso. Não ser viciado em grupos de WhatsApp. Gente, sério, de verdade. Eu fiz uma limpa no meu celular ano passado. Foi a melhor escolha que eu tive na minha vida. Eu era apegada em grupos de WhatsApp. Eu não sabia dizer não quando alguém me convidava para entrar em algum grupo. Por quê? Né? Ai, não, vai ficar chata, diferente, a excluir. Então, me convidavam para entrar em grupo, eu sempre entrava, aceitava e tava em todos os grupos. E, gente, vocês não têm noção como isso é uma carga pesada pro seu dia a dia. Eu vou te contar algumas coisas, tá? Pra ver se faz sentido pra você. Se fizer sentido pra você, hoje você vai sair dessa live e você vai fazer uma limpa no seu celular, tá? Primeiro ponto é que se você participa de mais de 10 grupos de WhatsApp, é um sinal de alerta muito grande, tá? Porque se a gente for fazer uma média, assim, por baixo, de que você fique 10 minutos
olhando cada um desses grupos, e eu tô chutando baixo, porque tem gente que fica mais de 1 hora dentro de um grupo conversando e... Olha só, se você participa de mais de 10 e você fica 10 minutos por grupo, são 100 minutos do seu dia. São quase 2 horas que você muitas vezes rasgou e botou no lixo, tá? E eu sei que tem gente que participa de 20, 30, 40 grupos de WhatsApp. Gente, eu fiz uma limpa no meu celular ano passado. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque, gente, não é só o fato de você entrar lá e ficar interagindo. O simples fato do teu celular bipar o tempo inteiro e de te interromper nas suas atividades, pode ser que você nem entre nesse grupo para ver o que está acontecendo. Pode ser que você não interaja, mas só o simples fato de vir a notificação o tempo inteiro ou de bipar, você já desconcentrou, você já se perdeu do que você estava fazendo, você já foi fazer outra coisa, você dispersou, perdeu tua produtividade, perdeu teu foco. Gente, a gente precisa, em períodos do dia, ativar o modo monge para produzir bem. O modo monge é você ficar pelo menos ali 30 minutos focado na atividade que você está fazendo. Focado. E isso é foco de verdade. É não olhar para nada, é não fazer várias atividades ao mesmo tempo, é não ir pro celular, é não ir pro Instagram, é não ir pra lugar nenhum. Você vai ver a diferença. Só que se você tá em mais de 10 grupos, você nunca vai conseguir fazer isso. Vai tocar o tempo inteiro. A Aline falou, né? Eu fiz depois da sua aula de mentoria. Eu falei lá e ainda eu falei superficialmente, né? Eu vou mandar essa aula pra vocês lá depois pra fechar, né? O entendimento. Você não consegue ficar concentrado, você não consegue. Então, eu queria te propor um desafio hoje, tá? Depois da live, você vai entrar no seu WhatsApp e você vai olhar para cada um desses grupos que você participa. Se for mais de 10, já é um alerta muito grande, tá? Você vai olhar para cada um desses grupos e vai se fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: realmente esse grupo me agrega? Você tem que se fazer essa pergunta e responder para você mesmo. Se sim, no que ele me agrega? Porque às vezes uma falsa afirmação. Você diz que te agrega só porque você é apegado e não quer sair. E não acontece nada que tem valor nesse grupo o dia inteiro, a semana inteira. É só abobrinha, política, Covid, que mais? Futebol. Vou marcar, ninguém nunca marca nada. Fofoca. Esse é o pior, né, gente? Pelo amor de Deus. E você vai se fazer essa pergunta. Segunda pergunta: este grupo realmente me ajuda? Aí tem que ser em alguma coisa. Me ajuda a dar o aviso do condomínio, me ajuda porque é da minha família, me ajuda porque realmente aqui eu tenho bons colegas de profissão que sempre me ajudam de verdade. Porque tem a falsa sensação também em um monte de grupo de WhatsApp que você pede ajuda e as pessoas falam assim: eu sei fazer isso, você pega e faz isso, superficialmente. Na verdade, não te ajudou em nada. A pessoa só se vangloriou porque ela sabe fazer isso, mas ela não te ajudou profundamente. E aí é pior, porque você se sente frustrado. Porque além de você não saber, você vê que alguém sabe e você acha que tá pra trás numa disputa, numa corrida que tá dentro da sua cabeça, que não existe. Então, segunda pergunta: esse grupo realmente me ajuda? Terceira pergunta: eu realmente preciso estar nesse grupo? É obrigatório eu estar aqui? Eu preciso? Gente, eu saí até dos grupos de condomínio. Sim, às vezes nem responde. Você pede ajuda, é só o grilo lá. Cri, 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 né? Exatamente, Thaís. Quem é o culpado nem entra no grupo. Gente, não dá tempo nem de ler as mensagens, né? Então, assim, terceira pergunta: eu realmente preciso estar aqui? Porque existem grupos, poxa, da minha casa, da minha família. Não, eu preciso estar aqui. Mas 95% dos grupos que você participa, você não precisa estar ali, ou não te ajuda de verdade, ou não te agrega em nada.
E se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, você vai sair desse grupo imediatamente. E você vai sentir um alívio mental. Juro, porque foi o que aconteceu comigo, tá? Então, assim, o que acontece? Pra gente fechar esse assunto. O grupo de WhatsApp traz uma falsa sensação de que a gente está se ocupando e de que a gente está ajudando ou sendo ajudado. E não é isso. Na verdade, assim, principalmente na nossa área de ergonomia, é muito difícil que uma resposta em um grupo vá mudar a sua vida, porque os nossos assuntos são complexos. Então, quando eu entendi isso, que seria muito difícil eu realmente ajudar ou ser ajudada, eu fiz uma limpa, sabe? E cansei de ver gente quebrando regra de grupo, falando coisa nada a ver, se aproveitando a oportunidade para se autopromover, sabe? Pescando em aquário é o nome disso. Você está num ambiente que não é para isso e você aproveita aquelas pessoas que estão ali para se autopromover ou para fazer alguma coisa. Isso se chama pescar em aquário. E, gente, foi a melhor decisão que eu tomei, de verdade, tá? E para fechar esse assunto, né? As minhas 24 horas, eu, Débora Dengo, eu tenho as mesmas 24 horas que você. Eu não estou dizendo para você que eu sou melhor que você e nem que eu faço mais coisas que você. Só estou fazendo uma analogia de que as minhas 24 horas são as mesmas que a sua. Hoje eu me considero que eu otimizo muito as minhas 24 horas. Muitas vezes eu nem acredito a quantia de coisas que eu fiz dentro de um dia. Você está otimizando as suas 24 horas, que é um tempo escasso, que é igual para todo mundo. Mas por que tem gente que com as mesmas 24 horas que você tem, elas se tornam bilionárias, não nasceram ricas, não casaram com alguém rico e não tem herança? Elas se tornam. Alguma coisa nessas pessoas é diferenciada. E pode ter certeza que uma dessas coisas é o foco. Então, toda vez que você está se desviando do teu foco, você está se distanciando de realizar os seus sonhos, os seus objetivos. E você simplesmente está se boicotando de alcançar o que você deseja, tá? Tatinho, quando te adicionam sem você saber, você tem que denunciar esse grupo, tá? Que o WhatsApp, ele recebe denúncia de grupo. Te adicionaram num grupo sem você saber, sem você nem sabe o que está acontecendo, antes de sair do grupo tem que denunciar, porque se você sair, acho que não dá para denunciar depois. Então, antes de sair, você vai denunciar, porque isso se chama spam, isso é um spam, e aí você sai, tá? Terceiro mandamento de um ergonomista de sucesso: não resolver problemas que ainda não existem. Gente, o ser humano é um trem danado. Ele se preocupa com coisas que ainda não aconteceram, com problemas que ainda não existem. E isso é um mandamento muito forte para você ter sucesso. Por quê? Toda vez que você gasta tempo, energia e pensando em resolver um problema que ainda não existe, você está rasgando o seu tempo fora de novo, botando ele no lixo, e você poderia estar utilizando desse tempo para fazer coisas que você deveria estar fazendo, ou de resolver problemas que sim existem hoje para você resolver. A gente já tem um monte de problemas que tem que ser resolvidos hoje. Já é bastante. Quando eu digo problemas, entendam como tarefas a fazer, coisas a fazer, prazos, tá? Não só problema. Mas a gente já tem um caminhão de coisa. E aí você vai querer se preocupar com alguma coisa que tá lá no futuro, que você não sabe. Agora, nessa pandemia, a gente viu muito bem, né, que não dá para se preocupar tanto assim com o futuro, né? Não sabemos. O futuro não existe para ninguém. Então, por que você vai resolver problemas que ainda não existem, tá? Eu vou dar exemplo de problemas que ainda não existem e que tem ergonomistas querendo resolver. Olha só, primeiro problema que não existe, que tem um monte de gente se preocupando, 9NR17.
Gente, ela ainda não existe. Ela está em texto, sendo debatida, sendo estudada, sendo escrita. Ela não foi publicada e tem gente encasquetado querendo aprender como que faz a bendita análise preliminar de risco. Cara, espera as coisas acontecerem, espera o texto ser publicado, espera, simples assim. Ao invés de você usar o teu tempo para resolver um problema que não existe ainda, use o teu tempo para se aperfeiçoar, para se aprimorar e para resolver coisas do hoje que você precisa para agora. Entendeu? Então tem aluno, tem um monte de gente que vem me perguntar análise preliminar, análise preliminar. Gente, ela ainda não existe. Quando ela for publicada e realmente isso acontecer, isso existir, eu vou ajudar todos vocês a como analisar, como eu vou analisar, porque a gente sabe que na ergonomia não existe receita de bolo, não existe regra, não existe você tá certo ou você tá errado. A gente sempre molda os nossos processos. Então, eu sempre moldo os processos das soluções ergonômicas com o meu olhar, com toda a bagagem que eu venho adquirindo. Então, quando isso acontecer, quando ela entrar em vigor, quando isso realmente valer, eu vou lá, vou estruturar meu processo de trabalho, vou fazer a partir de hoje assim aqui nas soluções ergonômicas, aqui com os clientes, e eu vou ajudar vocês. Mas não se preocupem com coisas que ainda não existem. Quando a gente faz isso, a gente está resolvendo um problema que ainda não existem, que ainda não existe. E detalhe, pode ser que esses problemas que a gente resolve antes do tempo, pode ser que eles nunca vão acontecer. E aí você queimou noites de sono, você se preocupou, você se estressou, você brigou com alguém de casa de tão estressado que você estava com algo que nem existe ainda. Você brigou com o teu filho, com o teu marido, com a tua esposa e isso nem aconteceu. Você se estressou, você ficou sem dormir, você ficou preocupado, você perdeu o cabelo e isso nunca vai acontecer. Então, gente, esse mandamento é muito importante. Outro, exemplo de não resolver problemas que ainda não existem. O próprio PGR, GRO, é só para março de 2021. Então, a Thaís mandou, geralmente nunca acontece. Exatamente, geralmente nunca acontece. E a gente fica ali alimentando aquele problema, fazendo ele acontecer na nossa cabeça, Outro problema que ainda não existe, você é o cara ali. Outro problema que ainda não existe e que um monte de gente está querendo resolver é o próprio PGR e o GRO. Gente, eu sei que a gente tem que estudar, ler, ir se preparando aos poucos, mas falta quase um ano para entrar em vigor. E eu não vou querer entender, interpretar e saber fazer PGR e GRO sem a NR17 nova ser publicada. Eu tô bem tranquila. Eu sei que os meus clientes não vão me contratar antes disso entrar em vigor, porque as empresas não são loucas. Com essa inconstância que a gente está vivendo, nenhuma empresa está se antecipando. Eu vou fazer antes do tempo, porque quando... Não, a gente viu que as coisas estão mudando de uma forma muito rápida, então não vale a pena para ninguém, nem para a empresa implantar antes do tempo do início do vigor e nem da gente ficar doido se preocupando em aprender a fazer um ano antes. E se muda alguma coisa lá depois? Então assim, não estou falando para não se atualizar, para não ler, para não entender o processo. Óbvio que sim, todos nós devemos. Só que você não tem que ficar desesperado por alguma coisa que vai acontecer em março de 2021 e que talvez ainda mude até lá. Talvez não, olha, do jeito que as coisas estão, eu não sei não, se pode ser que não mude alguma coisa. Então assim, gente, por favor, não resolvam problemas que ainda não existem, tá? Tinha uma outra coisa que foi assim muito doido, porque foi publicado, aí o pessoal se desesperou e aí nada disso era, sabe? Acho que foi lá da revogação de NR, de atualização, sabe? Era um negócio nada a ver
que as pessoas não entendem os termos jurídicos e aí repassam a informação toda errada. O pessoal ficou desesperado e não era nada daquilo que estava acontecendo. Aquela interpretação era totalmente equivocada, sabe? Então, assim, gente, mandamento fundamental. Faz sentido? Manda aí pra eu saber, tá? Mandamento de um ergonomista de sucesso número 4. Quarto mandamento. Não ter medo. Simples assim. Quarto mandamento. Não ter medo, tá? O que eu quero dizer com isso? Gente, é totalmente relacionado com o primeiro mandamento, que era não se importar com críticas, com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas falam. Por quê? Muitas vezes a gente não dá os passos que têm que ser dados para alcançar o que a gente deseja por crítica ou por medo, e esse medo pode ser até medo de crítica. Então, assim, gente, você não pode ter medo. Você tem que ter um medo natural para fazer você... O medo natural que é positivo é aquele medo que a gente tem para não fazer coisas erradas. Esse medo é um medo positivo e ele é um medo que não te atrapalha, ele te ajuda. Agora, o medo de começar a trabalhar, de fazer a primeira análise ergonômica, de abrir o seu negócio de ergonomia, de empreender, esse medo você não pode ter. Muito pelo contrário, você tem que usar aquele frio na barriga como um impulso, porque se é o que você deseja realizar, você precisa ir com medo mesmo. O medo, ele é bom, ele é positivo. Qual é a diferença? O que você permite que ele faça com você? Você permite que o medo, ele te dê um impulso para você se superar, só você com você mesmo, não é uma competição externa, ou você permite que o medo te bloqueie a ponto de você não conseguir sair do lugar, você ficar na sua zona de conforto para sempre, sem evolução por conta do medo. Aí não, né? Aí esse tipo de medo você não pode ter. O João mandou, o medo faz com que fiquemos mais atentos. Exatamente, esse medo é bom. Aquele medo, não, eu não posso errar, eu vou me dedicar, eu vou melhorar esse processo, esse é positivo. Agora, o medo que te atormenta, que te bloqueia, que não te deixa evoluir, sair do lugar, né? Aquele medo que não te permite sair de um emprego que você não gosta. Aquele medo que não te permite iniciar a trabalhar com ergonomia, aquele medo que não te permite fazer a sua primeira análise ergonômica, aquele medo que não te permite empreender e abrir um negócio se você sonha. Esse medo, você não pode deixar ele te dominar. Você tem que usar ele como impulso, como superação. Aí ele é positivo. E aquele medo basal, positivo, que faz com que você procure fazer sempre o melhor. Esse é um medo bom, natural, que a gente também precisa ter. É um instinto, né? A Tatá mandou aqui exatamente isso. Na hora que a gente falou, né? Não se preocupar com coisas que ainda não existem. Tipo, saiu uma liminar pedindo a suspensão das NRs. Liminar é algo que ainda não existe, né? Mas o pessoal, como não entende os termos jurídicos, sai ficando louco, né? E não, a gente não pode fazer isso, deixar com que isso tome conta. Gente, quinto mandamento de um ergonomista de sucesso: saber dizer não e saber dizer não sei. Gente, o poder de dizer não, quando eu entendi o poder de dizer não, a minha carreira profissional, ela tava assim. Aí eu aprendi a dizer não e a dizer não sei. Aí ela fez assim. Eu vou te explicar o que significou isso pra mim. Porque como eu tô falando, os 10 mandamentos de ergonomia de sucesso é tudo que eu fiz na minha vida que me permitiu alcançar o que eu desejava na minha carreira profissional. Obviamente que a gente vai estabelecendo novas metas e novos projetos, mas a gente começa do começo, né? Então, o que significa dizer isso?
pegando o gancho lá do grupo de WhatsApp. Ai, Débora, quer entrar no grupo de WhatsApp X? Não, obrigada, eu nunca sou grossa, mas eu falo a verdade. Não, eu não tô conseguindo acompanhar, já saí de alguns porque eu não tava agregando pro grupo, eu não tava ajudando como eu deveria ajudar, então eu prefiro não entrar. Outra coisa, ai, Débora, vamos fazer uma parceria, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, tem pedido de parceria sempre. 95% é furada. Por quê? É bom pra quem tá ali te convidando, nem sempre é bom pra você. E antes qualquer coisa, vamos sim, nem analisava, não. Hoje não. Tem coisa que eu já digo não de cara, não, obrigada. Tem coisa que, não, eu vou analisar e eu te respondo, né? Então, assim, quando eu aprendi a dizer não, foi fantástico, porque toda vez que eu digo não para alguma coisa que me tira do meu foco, do meu objetivo, eu estou dizendo sim para as minhas coisas, para o meu objetivo, para os meus projetos. E eu não estou dizendo para você se isolar do planeta, para você não ter colegas, para você... Nada disso. É porque a gente tem que dosar o que realmente vai agregar pra gente, porque tem que ser um ganha-ganha. Quando só uma ponta ganha, a outra não, isso... E assim, gente, uma coisa muito forte, é que a gente pensa que quando a gente tá fazendo alguma coisa por outra pessoa, quando não envolve custo, investimento, dinheiro, a gente pensa que, não faz mal fazer isso. Mas a gente esquece que a gente tá doando o nosso tempo. E óbvio que a gente tem que doar, ajudar, só que a gente tem que selecionar, porque senão a gente vai passar metade do nosso dia contribuindo somente com outras pessoas e com os projetos de outras pessoas, enquanto o nosso desejo, a nossa vontade, os nossos projetos vão ficando em segundo plano. Isso pode soar um egoísmo, mas não é, gente. Isso é amor ao seu negócio, à sua profissão, aos seus projetos e aos seus sonhos. Você tem que ter uma parcela ali do seu dia, sim, ou da sua semana, onde você doa, onde você ajuda. Mas a gente não pode dizer sim para tudo. Inclusive, a gente tem que dizer sim para uma pequena parcela das coisas. Tem que ser 80-20 e não 20-80, sabe? Então, assim, quando chegam as coisas para vocês, pensem, dosem, não precisa aceitar na hora. É natural, no mundo dos negócios a gente precisa de um tempo para pensar, nem que seja de 30 minutos, você tem esse direito. E se você dizer não se preocupe, não tenha um peso na consciência ou não se sinta mal, se liberte disso. Sim, se não vai te agregar, se não faz diferença para você, na sua carreira como pessoa, como profissional, se você sente, a gente tem uma sensação, a gente tem um pressentimento. Se você sente que isso não vai te agregar, que não vai te trazer benefícios, diga não, simples assim. Dizer não é libertador e dizer não sei também. Às vezes a gente tem medo de assumir que a gente não sabe algum assunto, algum tema, algum conteúdo, alguma coisa. E isso é a chave do sucesso, porque quanto mais a gente foca em uma área que a gente se especializa, porque a gente decidiu que a gente quer atuar com isso, no meu caso, ergonomia 100% da minha vida, óbvio, né? Sempre junto com empreendedorismo, que agora a minha vida é dividida entre ergonomia e empreendedorismo, né? Que são dois negócios que andam juntos, mas que têm um peso, né, diferente. Quanto mais você nicha e se especializa, é natural que as outras áreas da vida você acaba que você não tem como você ser especialista em 10 coisas, nem 5 coisas, nem em 3 coisas. O ideal era que você fosse em só uma. Óbvio que a gente sempre vai abrindo, né? Mas assim, não é feio você dizer, por exemplo, às vezes me perguntam sobre EPI, né, equipamento de proteção individual. Eu não faço a menor ideia. Sobre o uso de escada de segurança num prédio tal. Eu não faço a menor ideia. E eu falo sobre higiene ocupacional, muitas coisas assim, eu não faço a menor ideia. E isso que eu tô falando de áreas, assim,
Não são parecidas, mas do mesmo grande nicho de atuação, que é SST. E eu simplesmente não sei, eu estou com a consciência tranquila. Agora, me pergunte alguma coisa de ergonomia, eu vou saber te responder. E se eu não souber, eu também vou dizer não sei. E eu estou com a minha consciência tranquila. Só que óbvio que eu vou procurar, se isso for pertinente. Porque também a gente vê... alguém fala alguma coisa, meu Deus, preciso aprender essa coisa rapidamente, meu Deus, tô pra trás. Também não é tudo que a gente precisa ler, enfim, né? Que mais? Mandamento número 6, não ter vergonha de cobrar. Gente, manda aqui pra mim, quem mais aqui já teve vergonha de cobrar? Só pra eu saber se isso faz sentido. Gente, a partir do momento que você é um autônomo na ergonomia ou que você abre a sua empresa, abre a sua consultoria, tem um CNPJ, você tem um negócio. Simples assim, você tem um negócio. E todos os negócios envolvem cobrar e receber, entregar e receber. Simples assim. E você tem que cobrar o que é justo. Existe filantropia? Sim, eu faço a minha filantropia com as causas que eu defendo. Mas no meu negócio, eu sei o valor que o meu serviço traz para as pessoas, que a ajuda que eu dou para as pessoas, eu sei o valor que ela tem. Hoje eu sei. E eu não tenho vergonha de cobrar. Inclusive, eu tenho orgulho de cobrar e de receber. Porque toda vez que eu cobro, que eu recebo, eu sei que eu estou ajudando alguém. Porque a gente ajuda. Eu ajudo alunos, ergonomistas, empresas, trabalhadores, microempresários, pequenas empresas. Eu ajudo. Então, toda vez que eu recebo feliz, porque a porta está abrindo para eu impactar mais pessoas. Só que o primeiro passo para você não ter vergonha de cobrar é você valorizar o seu trabalho. Você ajuda as pessoas. Você tem que entender que quem está te pagando será beneficiado com o seu trabalho. Que você não está explorando ninguém, que ninguém está sendo obrigado a te pagar. Não, se a pessoa está te pagando, ela confia no seu trabalho e você precisa receber sim. E você precisa cobrar sim. E o primeiro passo é se valorizar, tá? Faz sentido, galera? Não tenham medo de cobrar. Você tem um negócio. Você pode fazer sua filantropia nas causas que você defende, mas o seu negócio é o seu negócio, é o seu ganha-pão. E a partir do momento que você olha isso como um negócio, você não vai ter mais vergonha de cobrar, tá? Você não vai na padaria comprar pão feliz da vida e paga o pão feliz da vida? O cliente também. Comprar é prazeroso. Os clientes também têm prazer em pagar por um bom serviço. É a mesma coisa, tá? 7º mandamento de ergonomista de sucesso: se colocar no lugar do trabalhador e no lugar do empresário, tá? Toda vez que a gente faz isso, a gente consegue evoluir no nosso trabalho e entender que a gente não está lá para julgar, que a gente não está lá para apontar o dedo, que a gente não está lá numa caça às bruxas de riscos ergonômicos e que sim, a gente está lá para fazer o melhor para ambas as partes. Você não pode ser defensor do funcionário ou da empresa. Você tem que ser imparcial na parte técnica e na parte do conhecimento. Você tem que se colocar no lugar dos dois para ter empatia naquele trabalho que você está fazendo. Se você se colocar só no lugar do funcionário, pode ser que você penalize a empresa sem necessidade. Estou falando de coisas justas, tá? Não de inventar que existe alguma coisa ou negligenciar outra. Estou falando de um trabalho justo e honesto, tá? Toda vez que você só se coloca no lugar do trabalhador, você pode estar penalizando essa empresa sem necessidade. Toda vez que você se coloca no lugar somente do empresário da empresa, você pode sim estar penalizando o trabalhador. Então, antes de qualquer ação que eu tome como ergonomista, eu me coloco nos dois lados,
eu ouço também os dois lados e aí sim eu vou tomar minhas ações. Obviamente sempre com o meu senso de ergonomista, que sempre vai ficar ali balanceando esses dois, mas eu me coloco no lugar, tá? Então esse mandamento é muito essencial, tá? Mandamento número 8 de ergonomista de sucesso. Não ter dó de investir em você mesmo. Gente, eu era uma pessoa... A história da minha vida tá lá no meu canal do YouTube. Quem quiser ver tá lá, né? Eu era manicure e tudo mais. Sempre tive uma vida bem humilde mesmo, na infância, na adolescência, no início da vida adulta também. A minha vida é humilde porque eu não esbanjo, mas hoje o que eu tenho vontade, eu posso, né? Até porque, eu não tenho vontade de comprar um helicóptero, então assim, as coisas que eu tenho vontade eu consigo me bancar. Mas nem sempre foi assim. E qual foi a chave, a virada pra mim, uma das viradas dessa chave? Quando eu realmente entendi que toda vez que eu investia em mim, no meu conhecimento, na minha carreira, na minha profissão, todo aquele dinheiro ele retornava. Então, eu passei a olhar isso não mais como um gasto, e sim como um investimento. Não é que eu queira como eu posso dizer, me vangloriar ou dizer que eu sou melhor que alguém, ou nada, absolutamente nada disso. Mas eu quero compartilhar uma coisa com vocês, porque muitas vezes tem pessoas que falam, mas não fazem, né? Você tem que investir em você, mas a pessoa não investe em você. Tem muitas pessoas que fazem isso. Eu não, eu só falo o que eu faço, eu só compartilho do que eu vivi. Só para vocês terem uma noção, final do ano passado, eu investi comigo em dezembro, só em dezembro, em curso, em mentoria, em aprimoramento, em acompanhamento, R$40 mil. Nossa, Débora, você está se gabando, não sei o quê. Não, é para te mostrar e te contar que todo esse investimento que eu fiz já retornou. Nós estamos em maio. Em 6 meses, todo esse investimento que eu fiz, ele já retornou. 100% mais, né? Eu tenho que contabilizar. Já retornou. Gente, é sério isso. Só que eu tive que mudar meu mindset, olhar isso como um investimento em mim e não como um custo. Porque você vê o dinheiro saindo da sua conta, você acha que é custo. Mas quanto isso vai te retornar? Você já parou para pensar? Óbvio que a gente tem que selecionar o que realmente dá retorno, né? O que realmente é bom, pesquisar antes, se informar, receber indicação, procurar saber quem é essa pessoa que vai te ajudar ou isso que você vai comprar. Mas, gente, investimento, não tenha dó de investir em você. Mandamento número 9 de um ergonomista de sucesso. Começar. Simplesmente assim. Você nunca vai estar pronto o suficiente. Então, se você esperar estar pronto o suficiente, você nunca vai começar a fazer nada na sua vida. Então, meus amigos e minhas amigas, simplesmente comece. Dê o primeiro pontapé, dê o start, vá com medo mesmo, né? Que a gente já conversou, e simplesmente faça, tá? Faça e comece. Você vai ser o melhor profissional desde que você tenha experiências, tá? E você só consegue ter experiência se você se permitir começar. Com medo mesmo, você nunca vai estar preparado o suficiente, ninguém nunca está, tá? Quantas vezes eu entro em cliente fazer trabalhos que eu nunca fiz antes, ou seja, a gente começa sempre do zero na ergonomia. Então, simplesmente comece, tá? E o mandamento número 10 de um ergonomista de sucesso: criar as suas próprias oportunidades. Gente, não adianta botar culpa no governo, não adianta botar culpa no Ministério do Trabalho, não adianta botar culpa no E-Social, não adianta botar culpa no seu chefe, não adianta botar culpa no seu colega, nos seus pais, no seu marido, nos seus filhos. Assuma a sua responsabilidade e crie as suas próprias oportunidades. Segunda-feira inicia o workshop Ergo Empreendedor.
Para quem não está inscrito ainda, o link tá aqui no meu perfil. E eu vou te contar uma parte da minha história que eu nunca tinha contado antes, que foi como eu saí de um salário de R$ 1.500 por mês para empreender na ergonomia e começar a faturar R$ 10.000 por mês, pelo menos, tá? E como que eu consegui fazer isso dando como que se chama? Spoiler, né? O pessoal fala nos filmes. Dando um spoiler do que você vai ver segunda-feira no workshop Ergo Empreendedor, eu assumi a responsabilidade. Eu não tinha a oportunidade, não me davam espaço para crescer, não me davam espaço para mostrar o meu potencial da ergonomia, me pagavam uma mixaria de comissão em análise ergonômica do trabalho. Eu não coloquei a culpa em ninguém. Se eu ganhava 1.500 de CLT, eu aceitei isso. Se eu ganhava muito pouco, que eu vou te contar quanto é que eu ganhava por comissão nas análises ergonômicas do trabalho, você vai chorar ou você vai rir, um dos dois, né? Ficar neutro não vai dar. Eu não botei culpa nessa empresa que me pagava mal, eu simplesmente assumi que eu estava naquela condição e que a responsabilidade era minha, e eu meti a cara, abri meu negócio e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, assim, não tem oportunidades? Crie. Ah, o governo não sei o quê? Reinvente. Ah, o meu chefe não sei o quê? Saia. Ai, porque aqui em casa ninguém me apoia. Se apoie. Crie, faça as suas oportunidades. Não espere de ninguém. Se apoie, peça ajuda, assuma que você precisa de ajuda para as coisas que você ainda não sabe, mas crie sua oportunidade, faça acontecer. Reclamar não existe. Não, aqui comigo reclamar, isso não existe. Porque a minha vida só mudou quando eu assumi a responsabilidade e as culpas para mim e fui fazer o meu próprio caminho. Criei as minhas próprias oportunidades. Ai, mas a Débora é um ser alienígena. Lógico que não. Eu sou uma pessoa exatamente igual a você. Inclusive, tinha nada de grana na época, tá? Não tinha grana nenhuma. Totalmente desesperada. Eu vou contar segunda-feira melhor, tá? A minha história. Sem dinheiro nenhum, passando dificuldade, implorando por emprego. E assim, não, a culpa de tudo isso que tá acontecendo é minha. Assumi e fui correr atrás. Eu não estou falando que todo mundo tem que fazer isso ou que realmente não tenham fatores externos, elementos externos que implicam nisso e tudo mais. Só que eu ia falar o que a Andréa acabou de mandar, só que reclamar, a Andréa falou ali, reclamar tem uma frequência muito baixa. Toda vez que a gente reclama ou que a gente coloca culpa em alguém, procura elementos para colocar culpa, gente, isso é uma energia extremamente negativa. Parece que tudo começa a não dar certo depois disso. Pode perceber, quando você reclamou uma vez, a primeira vez que você reclamar no seu dia, você vai passar o dia inteiro reclamando. Gente, façam esse teste. Prestem atenção. Se você acordar, alguma coisa acontecer logo na sua manhã, que você reclamar, tudo que acontecer no seu dia, você vai reclamar. Porque aquela energia, tudo é uma energia. Aquilo vai puxando, sabe? E o contrário é verdadeiro. Se você tocar o dia sem reclamar, o segundo dia vai ser sem reclamações, o terceiro também, o quarto também. Lógico que às vezes a gente precisa daquela respirada, daquela virada de olho, não é mesmo? Mas vai, só fecha a boca e não reclama, que aí as coisas acontecem. Parece que isso é repetitivo, não, todo mundo fala isso. Gente, é tão verdade que deve ser por isso que as pessoas ficam repetindo isso, porque é verdade, tá? Assuma a responsabilidade. Thalita mandou, foca nas coisas boas que expande. Exatamente, perfeito.
conta 1, 2, 3, conta até 10, né? E aí, gente, gostaram da live? Os 10 mandamentos de ergonomista de sucesso fizeram sentido para vocês? Se tinha algum desses mandamentos que você ainda não aplicava no seu dia a dia, você vai começar a aplicar? Promete para mim? Luzia, quando parei de reclamar, passei em 2 concursos. Tem que ter fé e atitude. Exatamente. Parabéns. Maravilhoso. A gente termina a maratona da ergonomia, acredito que da melhor maneira possível, abrindo horizontes e vendo novas possibilidades e se colocando como protagonista das nossas vidas, que eu acho que essa live realmente fechou assim, de uma maneira excelente a nossa maratona. Obrigada por todos vocês que me acompanharam. Eu sei que tem gente aqui que assistiu as 20 lives. Tem alguém aqui que assistiu as 20 lives? Eu acho que a Clau, eu acho que a Ângela. Quem mais? Tem alguém aqui que assistiu as 20? Quero saber. Obrigada por todos vocês estarem aqui comigo. Olha quanta gente assistiu as 20 lives! Que legal! Que show, gente! Não sabia que era tanta gente assim. Que maravilha! Obrigada, gente! 18 quase! Vai encerrar o tempo aqui. Brigadão, a gente se vê segunda-feira no Workshop Ergo Empreendedor. Link de inscrições aqui no meu perfil. Um beijo! Tchau, tchau!